Em um primeiro momento, a dissertação, ela tinha como tema, o tema dela foi apresentado, foi defendido como da bioética clínica à bioética filosófico-narrativa em Paul Ricoeur, né? Um percurso pelo pensamento de Paul Ricoeur. E quando eu pensei em trazer, em publicar, em trazer como livro, chegamos a esse tema, que eu achei muito interessante, que é bioéticas, uma travessia pelo pensamento de Paul Ricoeur. Bioéticas, porque a gente abraça, a gente traz uma proposta de não apenas uma ética, mas a gente fala da bioética clínica, fala da bioética reflexiva em Paul Ricoeur, portanto, não é apenas uma bioética, mas bioéticas. E assim, na introdução do trabalho, eu trago essa frase de Carlos Drummond de Andrade, que ele questiona, entre a dor e o nada, o que você escolhe? Então, a gente vai ver que há momentos, quando nós estamos falando de bioética, há momentos que é bem isso, você escolher entre uma coisa ou outra, você escolher, por exemplo, entre a dor e o nada. A dor é muito ruim, mas o nada também o é. E aí, entre a dor e o nada, o que você escolhe? Então, seguindo aqui esse pequeno texto, há muitos questionamentos nos últimos anos a respeito da bioética. E um desses questionamentos refere-se exatamente a essa relação entre paciente e médico. Isto porque tal relação nasce exatamente de um sofrimento humano. E, assim, nunca foi tão percebido isso como nesses últimos meses da nossa vida, né? Deve-se levar em consideração que há dois sujeitos nessa relação, né? Enfim, cada um com vontades, mas um está dotado de conhecimento, no caso é o médico tem conhecimento diante daquela situação, em contrapartida, há o mais vulnerável em relação à sua condição física, psicológica e ou emocional, no caso o paciente. Então, de um lado, nós temos o médico com seu conhecimento, do outro lado, nós temos o paciente no seu sofrimento. Tá? Dessa relação, pode-se imbricar a concepção de autonomia, pois tanto o médico quanto o paciente possuem tal princípio. Paul Ricoeur explicita que, diante de situações particulares aflitivas, deve-se invocar a sabedoria prática, ou seja, a frônesis crítica, e em virtude disso, essa pesquisa se norteou no seguinte questionamento: qual a atribuição específica de Paul Ricoeur no debate bioético contemporâneo? Daí, o primeiro capítulo, a gente traz a bioética clínica, a reflexão ética de Paul Ricoeur. E eu começo falando sobre a bioética clínica. Há relatos ao longo da história, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, sobre as atrocidades cometidas em nome das pesquisas médicas eram realizadas nos seres humanos, sem que levasse em consideração que estes são seres com autonomia, pois não havia conhecimento deles. Inclusive, nesse período, pesquisas, inclusive com crianças, o que, para quem é mãe, por exemplo, isso é muito, quando a gente começa a ler sobre esse tipo de coisa, isso é muito angustiante. Tais pesquisas eram realizadas de maneira atroz e fazia com que a dignidade dessas pessoas fosse desrespeitada. Inclusive, amigos, houve um julgamento, né, o julgamento de Nuremberg. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, houve esse julgamento que, inclusive, durou mais de 10 meses, um julgamento bem extenso, bem longo, que era exatamente voltado contra os crimes de guerra, né, contra esses crimes de guerra contra a humanidade. O Tribunal Militar Internacional tentou trazer à tona esses crimes de guerra, mas quando a gente estuda bioética, o que chama a atenção da gente
que das 23 pessoas que estavam em julgamento ali, que estavam sendo julgadas, dessas 23 pessoas, 20 eram médicos. E como a gente está falando que a bioética ela está relacionada com essa questão, e principalmente, né, começa com essa questão das pesquisas em seres humanos, então isso chama muita atenção da gente, principalmente no que diz respeito a essa questão desse julgamento. E o que é interessante é que após esse julgamento, eles elaboraram em 1947 um Código de Nuremberg. E esse Código de Nuremberg, ele no primeiro artigo, ele já consagra a questão da autonomia do sujeito. É muito interessante porque no primeiro artigo desse código, ele já demonstra que o sujeito precisa, em uma pesquisa, ele precisa consentir se ele quer participar ou não. Porque, como a gente sabe, na Segunda Guerra Mundial não havia essa possibilidade, né, de consentimento, se quer ou não. Não havia essa possibilidade. Então, a partir desse Código de Nuremberg, traz esse primeiro artigo, traz essa novidade, digamos assim, em relação ao consentimento do paciente, né, nas pesquisas. E o interessante também é no artigo 9º, no artigo 9º desse mesmo código, que ele vem falar sobre a de sair daquele experimento sempre que quiser. Então, quando não se sentir mais à vontade diante daquela pesquisa, ou dentro daquela pesquisa, quando o paciente não sentir mais aquela vontade, né, não se sentir mais à vontade, começar a incomodar, começar a sentir, enfim, dores, ou não quer mais participar, ele tem essa possibilidade. Então, enquanto no início eles dizem, precisa do consentimento, mais à frente eles dizem, olha, você também tem liberdade, você pode se retirar da pesquisa. Isso foi um ponto muito interessante que eu vi durante essas minhas pesquisas. Tá? A bioética é principiológica, no sentido de ser pautada em princípios que a regem, sendo que 4 princípios podem ser especificados: a autonomia, a beneficência, a não maleficência e justiça. Apesar de não haver uma hierarquia entre elas, o primeiro citado, no caso a autonomia, se sobressai diante dos demais, pois leva em consideração a liberdade que pressupõe, que é inerente ao ser humano. Então, vejam, tem o relatório de Belmonte, que é datado de 1978, que ele traz apenas 3 desses princípios. No caso, a autonomia, a beneficência e a justiça. Ele traz esses 3. Eu utilizei, para falar da bioética clínica, como autores que tiveram um embasamento muito grande, eu recorri muito ao Bishop e ao Childress, no livro Princípios da Ética Médica, da Bioética Médica. Então, eu recorri a esse livro, e eles nos traz esses 4 princípios. Não só eles, como a gente vai ver também, que o Código de Ética Médica brasileira também consagra os 4 princípios. A autonomia, eu deixo um pouquinho de lado no primeiro capítulo. Eu trabalho um pouco mais no segundo capítulo, quando eu trago a autonomia e a vulnerabilidade, que são 2 temas que Paul Ricoeur trabalha no Justo 2, em um capítulo do Justo 2. Então, eu deixo um pouquinho de lado no primeiro capítulo. Esses três outros princípios, eu especifico, eu não adentro muito a eles, porque o que vai nos interessar mesmo em relação ao Paul Ricoeur é a autonomia, mas eu não poderia deixar de falar desses outros 3 princípios. A beneficência e a não maleficência, muitas pessoas perguntam qual é a diferença, porque em um primeiro momento, quando você olha, beneficência, não maleficência, mas não seria a mesma coisa? Bom, no caso, a beneficência diz respeito à ação, que é praticar o bem. Então, o fazer, o praticar o bem
ao paciente. A não maleficência é a omissão, é não praticar o mal. Então, enquanto a beneficência é ação, a não maleficência é a omissão. Então, eis a diferença entre eles, tá? Um ponto que é interessante também da gente estar mencionando, Conselho Nacional de Saúde também traz isso, né, o Conselho Nacional, na resolução 196, ele vai trazer esses 4 princípios, tá? Nessa questão do Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Saúde. Ele traz também esses 4 princípios. Bom, a não maleficência, quando a gente fala também da não maleficência e o princípio da beneficência, 2 pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o capítulo 1 do Código de Ética Médica Brasileira, exatamente no inciso 6, ele vai trazer essa questão do princípio da não maleficência, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra a sua dignidade e integridade. Então, quando o Código de Ética Médica, de Ética Médica brasileiro, traz esse inciso 6, falando sobre a dignidade, a gente se reporta lá ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, que está consagrado no artigo 1º da nossa Constituição. O inciso 3 da Constituição consagra, e durante muito tempo foi um princípio muito utilizado ainda hoje, sim, mas eu tinha uma professora, quando eu fiz direito, né, que ela dizia para a gente, olha, quando você não tiver outro argumento nos seus processos, use o princípio da dignidade da pessoa humana. Já dizia assim, né? Use o princípio. Então, o Código de Ética Médica, para falar sobre esse princípio da não maleficência, ele abraça esse princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Bishop e Childress, eles fazem essa diferenciação da não maleficência, inclusive no meu livro, eu gosto muito de trabalhar com esquemas, com tabelas, e eu fiz uma tabela diferenciando o conceito de não maleficência e de beneficência em cima dos conceitos dos autores citados, né? E não maleficência, portanto, diz respeito ao não devemos infligir mal ou dano a outrem. E ao passo que a beneficência devemos impedir que ocorram males ou danos, devemos sanar os males ou danos, e nós também devemos fazer ou promover o bem. Falamos anteriormente que não há uma hierarquia entre esses princípios, né? Falei para vocês que, mesmo não havendo hierarquia entre os princípios, quando a gente fala de autonomia, ela se sobressai. Porém, a gente tem que ver cada caso também, claro, né? E mais ainda, se nós estamos falando nesse exato momento dos princípios da beneficência e da não maleficência, a gente questiona. E quando o conflito é exatamente entre esses 2 princípios? Como é que a gente faz? Quando o conflito diz respeito à beneficência, que é praticar o bem, ou à não maleficência, que é não praticar o mal. Então, de acordo com o Bishop e Childress, quando há esse conflito entre esses 2 princípios, o da não maleficência, ela se sobressai, tá? E aí, abre aspas, para citar esses autores, eles dizem, mas os pesos desses princípios morais, como de todos os outros princípios, varia em cada situação. E, portanto,
não pode haver uma regra a priori que determine que evitar danos é preferível a proporcionar benefícios. Então, mas em um primeiro momento, se coloca que o evitar danos, né, a omissão, seria mais aceitável do que a ação, ok? Bom, falamos, portanto, do princípio da beneficência e da não maleficência e, obviamente, nós trazemos aí a questão da justiça, né? Amigos, quando nós falamos da questão da justiça, a gente tem que levar em consideração as questões sociais. E vejam, essa pesquisa, ela foi realizada antes da pandemia. Quando eu defendi a minha dissertação, foi mais ou menos 1 mês e meio antes da pandemia. Portanto, vejam que quando eu trago o que eu vou falar em relação aos problemas sociais relacionados ao princípio da bioética, ao princípio da justiça na bioética, que é de antes da pandemia, percebe-se que é um problema que na pandemia só potencializou, né? Inclusive, eu até, quando eu fui publicar o livro, eu pensei seriamente em atualizar com dados da pandemia. Me veio essa ideia e eu quis muito fazer isso, mas como o ano passado foi um ano muito complicado para mim em termos de muito trabalho, eu estava em 4 empregos no ano passado, então eu estava sobrecarregada, professores que estavam na ativa mesmo, assim, que não pararam, que foi o meu caso, porque eu dou aula em universidade particular, né? Então a gente se sobrecarregou demais. Eu cheguei a receber mensagens de aluno 1 hora da manhã, então foi muito complicado. Eu cansei demais, psicologicamente falando. Eu tive a Covid no meio do ano, vai fazer 1 ano agora, e até hoje eu tenho resquícios da doença. Então, eu preferi dizer não, deixa do jeito que está, não vou atualizar com dados da pandemia, vamos deixar dessa maneira mesmo. Mas olha só, questões sociais, tais quais falta de leitos em hospitais públicos. Vejam, isso que eu estou trazendo no livro é questão de antes da pandemia, como eu falei. E o que a gente está vendo hoje é o quê? Falta de leitos, tá? Falta de leitos em hospitais públicos. Mas isso não é por causa apenas da pandemia, mas ainda diz respeito a um problema que é muito grande e é relacionado com o princípio da justiça. Tá? Como você falar de justiça na bioética, se você olha para pessoas, para pacientes que não têm um lugar para ficar, não tem um leito no hospital para ser atendido com dignidade, né? Então, enormes filas para marcação de consultas e exames, as quais deixam meses o paciente sem conseguir um atendimento. Eu tive uma amiga, por exemplo, que ela caiu no banheiro e teve um estiramento no ligamento do joelho. Então, ela precisava falar urgentemente com um ortopedista. Ela levou 6 meses pelo SUS para conseguir marcar uma consulta para algo que deveria ser urgente, uma vez que ela ia precisar também de cirurgia. Sabemos que para marcar consulta pelo SUS, por exemplo, às vezes leva mais de ano para que seja realizada consultas, exames, enfim. Isso foram alguns dos exemplos que a gente traz relacionado com a questão do princípio bioético da justiça. Então, quando nós falamos da justiça, nós estamos falando de questões sociais. E quando nós estamos falando de questão social, né, de questões sociais, o princípio da justiça ele vai estar relacionado com o fim da discriminação no atendimento à saúde,
ou na seleção de quem recebe o implante, por exemplo, né? O transplante de órgãos. A gente está falando, e vejam como é tão atual ainda esse problema da bioética, quando nós falamos dessa questão, quem recebe, por exemplo, o transplante de órgãos? Nós sabemos que há uma fila para esse transplante, mas será que essa fila realmente é respeitada? E aí, trazendo para o período que nós estamos vivendo agora, nós temos prioridades para receber vacina, que a vacina da Covid, né? Tem as pessoas com as idades certas. E aqui mesmo no nosso Piauí, qual foi o exemplo que a gente viu? Prefeitos que receberam as vacinas antes mesmo da população de 80, 90 anos, porque o primeiro lote veio para pessoas de 90 anos, por exemplo. E nós vimos prefeitos de 40, 50 anos de idade recebendo a vacina antes mesmo das pessoas com 90 anos, né? Então, o princípio da bioética vai nos chamar a atenção desses pontos que, infelizmente, no nosso país não se obedece. Enfim, quando falamos do princípio de justiça, está falando no aniquilamento das diferenças dos quais sofrem nos atendimentos aqueles que são de classe social baixa ou deficientes. Eu fiz um trabalho que foi, inclusive, selecionado para ser apresentado em São Paulo. Eu apresentei no IBCCRIM, que é o Instituto de Ciências Criminais, e falava exatamente dessa questão da bioética relacionada com pessoas com deficiência. Então, se nós estamos falando desse princípio da justiça não sendo cumprido com pessoas que não têm deficiência, imaginem, meus amigos, o que passam as pessoas que têm deficiência. Enfim, então, princípio, a questão da bioética clínica está relacionada com essa questão do princípio, de questões principiológicas, no que diz respeito a esses princípios que a gente está trazendo. Um outro ponto que eu falo no livro é a questão do juramento hipocrático. No juramento hipocrático, ele vai nos dizer que em quantas casas o médico entrar, ele tem que proporcionar benefícios àqueles que sofrem. Portanto, nós estamos falando de quê? Do princípio da beneficência. E o princípio da beneficência, portanto, é um princípio individual, tá? Pensamos aí no individual. Porém, o princípio da justiça, a gente tem que ver, uma vez que nós estamos falando de questões sociais, nós temos que ver que ele está falando da coletividade. Então, enquanto princípio da beneficência fala do indivíduo, do individual, o princípio da justiça vai falar sobre a questão coletiva. Bishop Childress ainda fala sobre a justiça distributiva e, mais uma vez, vai nos mostrar que gera um problema social, por quê? Por causa que é necessário usufruir-se de alguns recursos. E, mais uma vez, em virtude das condições de escassez. E, mais uma vez, podemos trazer isso para o período que nós estamos passando, né? Que é esse período de pandemia. Por fim, eu trago a síntese do princípio da justiça, dizendo que o princípio da justiça é percebido na oportunidade que todos devem ter ao atendimento médico, à transfusão de sangue, ao transplante de órgão, aos tratamentos eficazes, alguns remédios vendidos a preço irrisório, e abro um parêntese aqui, infelizmente, esses remédios que eram vendidos a preços irrisórios, sabemos que agora no mês de abril, por exemplo, houve um aumento de quase 10% dos medicamentos. Imaginem pessoas, como meu pai, por exemplo, que usam 6 remédios diariamente e de maneira contínua, porque é hipertenso,
é pré-diabético, é cardíaco, e recebe apenas um salário mínimo enquanto aposentado. E ainda vem esse aumento de 10% em plena pandemia. Enfim, o princípio da justiça vai falar ainda na distribuição gratuita de medicamento. Sabemos também que esses medicamentos que eram distribuídos gratuitamente, infelizmente, a maioria foram cortados do plano de distribuição gratuita. Enfim, né? Isso só para dar alguns exemplos dessa questão do princípio da justiça no campo da bioética. São esse tipo de situação, meus amigos, que a gente se depara no campo da bioética. São com esses tipos de situação. Enfim, então, olha só. A etimologia da palavra bioética ela é grega e remonta aos significados vida e ética, né? Bio significa vida, eto significa ética. Nesse sentido, ousa-se afirmar que a ética, a qual se preocupa com problemas relacionados à vida, damos como exemplo a relação médico-paciente, a eutanásia, suicídio assistido, pesquisas com células-tronco, pesquisas com crianças, manipulação genética, dentre outros, é denominado bioética. Todavia, inclusive, eu tenho um artigo relacionado com essa questão de eutanásia, ortotanásia, distanásia, para quem sentir, para quem quiser entrar um pouco mais na temática, eu tenho um artigo publicado relacionado a isso. Enfim, todavia, há determinados momentos da vida em que o indivíduo fica impossibilitado de exercer a sua autonomia, e isso ocorre não por imposição de outro ser humano, mas pelo trágico da vida. E aí, turma, no próprio livro, eu achei necessário, eu achei interessante trazer alguns casos sobre esse trágico da vida. Na verdade, eu abordei apenas 2, mas se vocês forem na literatura da bioética médica, vocês vão encontrar inúmeros casos que falam sobre esse trágico da vida relacionado com esses problemas, né? Eu apenas trouxe como exemplo de uma professora da Pensilvânia, datado de 1976, esse caso, que inclusive do livro que eu trouxe em questão foi do Peter Singer. E essa mãe, ela entrou em trabalho de parto aos 24, quando estava com 24 meses, mais ou menos, de gravidez, semanas de gravidez, e a criança notoriamente não sobreviveria. Porém, os médicos insistiram em mantê-la viva, mesmo os pais não querendo. A autonomia dos pais, onde fica? Porque quando o ser não pode, quando a pessoa, seja porque entrou em coma, seja por mal de Alzheimer, por exemplo, ou seja uma criança, elas não podem dizer qual é a sua vontade, entra em questão aqui o responsável. E os pais eram responsáveis, e eles não acataram a decisão dos pais. Então, o que foi que aconteceu? Os médicos, eles deixaram a criança, eles manteram a criança, mesmo a criança tendo convulsões diariamente. Então, o que que acontece? Quando os médicos perceberam que não teria jeito, e que se a criança sobrevivesse, ficaria com sequelas constantes, foi então que perceberam que o tratamento deveria ser interrompido. Isso gerou para os pais, na época, $104 mil. Mas, assim, o que entra em questão aqui não é nem o valor do tratamento em si, mas o sofrimento que a criança passou e o sofrimento que os pais passaram ali, mesmo sabendo que não teria. E aí a gente traz como à tona nessa questão da bioética, o que é mais importante? A quantidade de dias vividos ou a qualidade de dias vividos? Tá? Porque o que deveria, na verdade, levar em consideração era a qualidade. E o outro exemplo que eu trago é de uma pessoa, de uma jovem de 25 anos, que sofreu um acidente e ficou em coma permanente, em estado vegetativo. E os pais e o marido dela queriam desligar também o aparelho e não permitiram.
que desligasse, inclusive foram para o judiciário não permitiu. Por quê? Porque disseram que nada comprovaria que era isso que aquela jovem queria, que desligasse ou ficasse ali naquele estado vegetativo. Enfim. Então, eu concluo esse trágico da vida dizendo, em um parágrafo, inúmeros casos reais poderiam ser citados como embasamento para o trágico da vida. Nesses, pode-se observar que a decisão nem sempre ocorre entre o bom e o ruim. E aí eu abro parênteses para citar Riquet, no justo 1, perdão. No justo 1, eu trago o trágico da vida. Então, nem sempre a decisão ocorre entre o bom e o ruim, abre aspas, entre o bem e o mal, e entre o branco e o preto, porém, mais entre o cinzento e o cinzento, ou, caso eminentemente trágico, entre o mal e o pior. E aí a gente volta para a introdução, quando eu trago lá a frase de Carlos Drummond de Andrade. Entre a dor e o nada, o que você escolhe? Né? Entre o mal e o pior, o que a gente escolhe? Enfim. Sobre a reflexão ética de Paul Ricoeur, o filósofo francês Paul Ricoeur desenvolveu o que chamou de pequena ética. Nessa, ele apresentou 3 pontos primordiais de sua ética, a saber, a vida boa com e para os outros e instituições justas. O primeiro componente, que é a intenção ética, a vida boa, não é um imperativo, mas é uma opção. Sendo que um dos momentos reflexivos da praxis é justamente a estima de si. A partir do momento que apreciamos nossas ações, estamos nos apreciando enquanto autores delas. A solicitude, que é o segundo componente, caminha junto com a estima de si. É nesse componente que reconhecemos o outro como sendo insubstituível. E isto é o milagre da reciprocidade. O filósofo francês explica que o viver bem vai além das relações interpessoais, pois deve estar nas instituições, sendo que tais instituições estão no campo da justiça. Não obstante, quando nos deparamos com questões culturais e com os direitos de determinadas sociedades, conflitos morais podem vir à tona. É exatamente nesse ponto que entra em questão a sabedoria prática, por estar ligado ao juízo em situação. Decorre-se aqui a ideia de univocidade, além do respeito que deve ser evidenciado. Portanto, as decisões devem ser tomadas com o recurso da sabedoria prática diante da célula de conselho. Então, é muito interessante quando você vê que diante desse trágico da vida, muitas vezes não dá, principalmente porque somos seres, além de autônomos, somos seres vulneráveis. Então, entra em questão aqui a célula de conselho para nos ajudar nessas decisões em relação ao trágico da vida. Enfim, Ricoeur explicita que se deve viver bem com e para os outros em instituições justas. E eis que essa tríade reverbera na bioética, uma vez que diante do trágico da vida, nos deparamos nitidamente com um ser que deverá ser respeitado em toda a sua dimensão, principalmente no que tange a sua autonomia. E assim eu fecho o primeiro capítulo, entrando no segundo capítulo. Quando eu trago o segundo capítulo, que é exatamente da autonomia e vulnerabilidade, que eu acredito que é, sim, uma reflexão necessária, eu trago também Kant para atravessar, né, para fazer essa travessia juntamente comigo. Na verdade, quem convidou o Kant foi o Paul Ricoeur, né? Como Paul Ricoeur já tinha convidado Kant para falar, né, de autonomia, quem era eu para deixar Kant de lado, né? Trouxe Kant também para fazer essa travessia junto comigo. Apesar de ficar meio preocupada e também na defesa, eu tive que cortar algumas coisas porque eu não sou kantiana, então trabalhei timidamente no que diz respeito a Kant, mas vamos lá. A vulnerabilidade é uma temática relativamente nova nos debates da bioética e que pode ser relacionada à condição social ao qual o indivíduo está inserido, como a circunstância em que se encontra.
é o caso de estar fragilizado por uma doença. Na verdade, nós podemos trazer como vulnerabilidade 2 tipos de vulnerabilidade. Colton mostra isso para a gente: a vulnerabilidade circunstancial e a intrínseca da existência humana. Quando ele vai falar da vulnerabilidade circunstancial, ele vai nos falar que é aquela que está protegida pela vida, é aquela vulnerabilidade que não diz respeito tanto a gente, né, mas a sociedade, né, a sociedade, protegida pela sociedade. Quando está intrínseca da existência humana, ou seja, circunstancial, das circunstâncias sociais, né? Quando fala da vulnerabilidade intrínseca da existência humana, vai falar exatamente daquela que decorre ou de alguma doença, ou da questão da pobreza, ou da falta do acesso à educação. Então, é algo que ali do ser humano, né? Ali do indivíduo em si. E a autonomia, que é esse termo grego, autos por si mesmo, nomos vem de lei, então é aquela lei regida por si mesmo. O sujeito, nós nos deparamos com a questão de que o sujeito é capaz de se reconhecer como autor de suas próprias escolhas e decisões autônomas. Então, somos seres capazes, né, de escolha, de decisões. Porém, Riquet vai nos mostrar isso. Somos seres autônomos? Sim, mas há um paradoxo entre essa questão da autonomia e da vulnerabilidade. Por quê? Porque há um momento em que o sujeito que é capaz, ele está em sofrimento. Ele está passando ali pelo trágico da vida. É naquele momento que ele está sentindo dores, é naquele momento que ele está diante de uma doença, é naquele momento onde ou ele ou alguém muito próximo a ele precisa tomar uma decisão, como, por exemplo, permanecer ligado a um aparelho, ou fazer, submeter-se a um tratamento que sabe-se que não será eficaz e que vai só prolongar o sofrimento, ou fazer um tratamento que é qualidade, que traz tratamentos paliativos, né, os cuidados paliativos, que pode não prolongar ali o sofrimento, mas pelo menos vai trazer um mínimo de dignidade durante aquele período que ele está em sofrimento, né? Como ser vulnerável. Né? Em Kant, o ser humano deve pensar por si mesmo, sapere aude. E se não faz, é apenas por preguiça e covardia. Né? Kant diz isso. Né? Vai estar lá na minoridade, vai continuar na minoridade. Continua na minoridade porque quer. Observa-se, no entanto, que este estado de covardia e preguiça se dá no estado de servidão voluntária para homens esclarecidos. Paul Ricoeur, ele apresenta o paradoxo autonomia e vulnerabilidade com a possibilidade de uma mediação prática, tal qual a sapere aude kantiana. Isso porque o ser humano é mutável, ou seja, ele é capaz de mudar e dar um novo sentido à vida dele mesmo. No entanto, a mudança depende exclusivamente do próprio homem. Ricoeur, porém, apresenta essa autonomia em outras esferas, tanto a social como a política e a humana. Nesse sentido, não se pode afirmar que a vulnerabilidade ou fragilidade é uma escolha voluntária do ser humano. Assim, para o filósofo francês, o indivíduo é imbuído de fragilidade, não em virtude da sociedade em que está inserido, mas diante de uma condição da qual ele se encontra. De fato, para o estudo da bioética, é essencial que tenha em mente essa dualidade, que é inerente a todo ser humano. Por mais que alguns tentem fugir dessa realidade, o homem, ao mesmo tempo em que é um ser dotado de autonomia, também é um ser vulnerável. No campo da clínica, há 2 sujeitos, o médico e o paciente. Ambos têm autonomia, mas um está em estado de vulnerabilidade diante do saber que o outro detém, e acima de tudo, diante do sofrimento em que se encontra. E aí, por fim, eu chego à bioética reflexiva em Paul Ricoeur. Em um primeiro momento, eu trago essa bioética eu trago esse capítulo com o nome intitulado, né,
bioética filosófico-narrativa, foi esse o termo que eu dei, inclusive o professor Moratala até foi dos questionamentos na época, né? Mas era para dar fundamentação, você quer dizer, é realmente reflexiva, né? Enfim, então, ao falar em autonomia, outra temática mencionada foi a identidade. Para falar de autonomia em Paul Ricoeur, temos sim que entrar na identidade de Paul Ricoeur. Né? Então, em Paul Ricoeur, essa categoria se divide em duas, que é a identidade pessoal e a identidade narrativa. Ao falar sobre autonomia, deparamos-nos com o sujeito da ação, aquele que é capaz de unir o agir com o fazer, sendo que a ação está vinculada à história, portanto, à narrativa. Eis, pois, o motivo da impossibilidade de pensar numa identidade pessoal sem narrativa. Essa identidade pessoal se subdivide em mesmidade e pseidade. Aquela é o lado imutável do ser humano, ou seja, a identidade, a mesmidade é o lado imutável do ser humano, ao passo que esta é a que muda, ou seja, ipseidade é a que muda, ou seja, é a característica que torna determinado homem um ser único, como nenhum outro homem. Daí a importância de, quando estarmos no trágico, usar todas as decisões, né? Lembram, ainda lá no princípio da autonomia, lembram quando eu mencionei para vocês que não há uma hierarquia entre os princípios? Pois bem, se eu estou ali a gente falou do princípio da maleficência, quando eu tenho esse conflito da maleficência com a beneficência. E aí a gente viu que, de acordo com Bishop Childress, a da não maleficência se sobressaía. Quando nós estamos no princípio da autonomia, só voltando um pouco lá, a gente leva, eu mencionei para vocês, que a gente traz o princípio da autonomia como se sobressaindo, se entra em conflito. Como, por exemplo, quando tem um paciente que não precisa de transfusão de sangue, mas ele se recusa, ele não quer, em virtude da minha religião. Então, se fôssemos olhar o princípio da beneficência, pela questão do médico, ele deveria fazer a transfusão de sangue. Mas se fôssemos olhar pela questão da autonomia, do princípio da autonomia relacionado ao paciente, deveria se sair o princípio da autonomia. Então, a priori, o princípio da autonomia, nesses casos, se sobressai, tá? A priori. Então, é algo que eu tinha esquecido, mas voltou agora à minha mente. Porém, como nós já falamos antes, não podemos generalizar, porque cada um é cada um. Tá? Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história, e devemos levar isso em consideração. Por fim, indagações feitas ao longo do trabalho são reapresentadas nesse momento, como refletir esse indivíduo narrativo no campo da bioética clínica. Como refletir? Né? Diante do trágico da vida, como pensar o indivíduo narrativo, que é autônomo e ao mesmo tempo vulnerável? Eis, pois, a bioética reflexiva de Paul Ricoeur nos apresentando 3 níveis do juízo médico, a saber, prudencial, o deontológico e o reflexivo. O prudencial, turma, é exatamente o nível que vem falar sobre a bioética, vem trazer a bioética à tona para a gente. Vejam, o significado propriamente ético da bioética encontra-se no primeiro nível, que é o prudencial. De fato, é no prudencial que ocorrem as tomadas de decisão entre o médico e o paciente em cada situação singular, sendo que estas ocorrem diante do sofrimento e do ser vulnerável. A narrativa do paciente é peça fundamental para que o médico entenda e possa tentar ajudar de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que a narrativa do prognóstico e prescricional do tratamento por parte do médico também é de extrema importância. O paciente chega ao consultório, doutor, eu estou sentindo uma dor nessa região. Tá, essa dor começou a acontecer quando?
essa dor começou a acontecer tal, como foi que você percebeu? Olha só a narrativa, ele vai perguntando, ele começa a perguntar pela idade já, qual a sua idade? E daí vai começar a questionar para tentar ver o teu histórico, para tentar ver o que é. Inclusive, turma, isso é fundamental nas decisões do princípio da informação. Por quê? Para eu, enquanto paciente, exercer o meu princípio da autonomia, eu preciso de informações. Eu preciso ter claramente como é que é aquele tratamento. Quais são as dores que eu posso vir a sofrer, quais são os problemas que eu posso vir a ter com esse tratamento, se tem se tem um outro tratamento, e enfim, eu preciso saber disso. E o interessante, o médico precisa saber do meu histórico, porque olha só, Tom Bishop e James Childress, no livro Princípio da Bioética Médica, ele traz um exemplo muito interessante para a gente. Ele vai falar de um paciente de 69 anos que ia fazer uma viagem para a Austrália. E ele chega até o médico para fazer os exames de rotina, para então viajar tranquilamente. E o médico dele percebe que ele está com câncer de próstata. Só que o médico conhecia o paciente, porque há anos atrás, né, ele tentou suicídio após a morte da esposa. E a esposa morreu depois de um longo tratamento de câncer. Então, o médico diz, olha só, o próprio Código de Ética brasileira tem um artigo que ele diz, o paciente, ele tem direito à informação. Nós temos direito às informações, nós temos direito de saber exatamente quais são os nossos problemas. Mas diante de uma situação dessa, o médico, sabendo do histórico de suicídio, de suicida, ele optou por dizer, pode ir em paz, faça sua viagem, curta sua viagem, vá tranquilo, vá na paz. Ele não falou para o paciente, mas não falou por quê? Por causa da narrativa histórica do paciente, porque ele já sabia da história do paciente. Então, isso é importantíssimo, a narrativa ali, juntamente com o paciente, saber realmente a história do paciente, isso é muito importante nas decisões médicas. E é importante que o paciente diga exatamente qual é o tipo de dor, como está sentindo. Eu recordo, inclusive, que uma das vezes eu sinto dores de cabeça muito constante em virtude das enxaquecas. E eu cheguei uma vez dizendo para o médico que estava sentindo muita dor. E ele olhou para mim e disse, qual é me diga de 0 a 10, qual é o tamanho da sua dor? Eu não sei minimizar o que ele chama de 10, né? Mas eu coloquei ali um 7, porque eu disse para ele, se eu tiver um aneurisma cerebral, eu vou saber, porque eu já soube que o aneurisma cerebral é muita dor de cabeça. Eu vou saber, porque eu tenho dor de cabeça todo dia, para mim é normal ter dor de cabeça. Ele disse, quando chegar a 10, ao nível 10, você vai saber. Enfim, então é necessário que você diga exatamente qual é ali as dores, enfim, narre, para que o médico possa passar um prognóstico ali, passar o tratamento eficaz. Do mesmo jeito que é interessante que o médico diga também, né? E olha só, hoje, ainda bem que nós temos as receitas que são impressas, mas ainda no SUS, percebe-se várias receitas que são escritas por letras de médico. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Então, como o paciente, principalmente aqueles pacientes idosos, como é que eles vão saber seguir o tratamento direitinho? É preciso que o médico diga direitinho, olha, você tem que tomar esse remédio e tal. Enfim, então, esse primeiro momento, que é o da bioética prudencial, é importantíssimo nessa questão dos tratamentos, tá? Aí, nesse ponto, entra o quê? A credibilidade, que faz com que que haja um prolongamento no tratamento, no sentido do cumprimento das obrigações, tanto do médico, que é acompanhar o paciente, e também o sigilo, o médico tem que ter sigilo total, quanto do paciente, que é responsabilizar-se pelo
tratamento. Ambos, médico e paciente, unidos para combater um único inimigo, que é a doença. Interessante essa questão da confiabilidade, porque eu mesma já fui a médico, que eu cheguei, minha mãe tem 83 anos, alguns aqui conhecem, é muito bonitinho, quando ela vai ao médico, ela olha e sai de lá, minha filha, não confiei nele, não vou usar esse tratamento, não vou fazer, não vou tomar esse remédio, isso já aconteceu comigo também. Então, não adianta, tem que haver a confiança, se você chega ao médico e você não confia, confio nesse aí não. Então, nesse ponto também entra a questão da confiabilidade, tanto por parte do médico como por parte do paciente. Chegamos, então, no segundo nível, por quê? Há uma fragilidade nesse pacto de confiabilidade, pois existe a desconfiança de ambas as partes. Esse exemplo que eu dei, não confie nesse médico, não. Mas o médico, muitas vezes, também olha e já sabe que o paciente talvez não vai fazer aquele tratamento, não vai cumprir com a parte dele. Essa fragilidade é a razão para que haja a transição para o segundo nível médico que o Porriquet traz para a gente. Os preceitos para que haja essa transição do nível prudencial para o nível deontológico são 3. A singularidade, que é perceber que cada indivíduo é único, com suas histórias, suas vivências, suas dores, suas alegrias também. A indivisibilidade, que é o doente deverá ser tratado em sua integralidade. Não é porque está doendo minha unha que o médico vai olhar só ali o ser com a unha. Não, ele tem que olhar o ser como um todo, né? Na sua integralidade. E a autoestima, que é aprender a respeitar a pessoa enferma como um ser em sua singularidade e sua indivisibilidade. Então, no nível deontológico, o pacto deixa de reger-se entre os agentes médico-paciente e passa a se dar no campo da norma, ou seja, nas relações contratuais. As obrigações da equipe médica deverão ser de maneira imparcial, ou seja, não deverá haver discriminação de qualquer natureza. Discriminação de nenhuma maneira. Um viés a ser especificado é a questão da informação, que eu até mencionei anteriormente. Tanto o médico quanto o paciente, eles devem ter acesso, além do respeito à saúde pública e ao bem-estar pessoal do paciente. Por fim, nós chegamos ao terceiro nível, que é o reflexivo. Nesse está imbuído as virtudes médicas, as quais estão obscuras nos códigos dos profissionais da área de saúde. Nessa esteira que se chama a atenção para a noção de saúde, independentemente de ser pública ou privada. O ser humano é um ser de histórias que muitas vezes esquece que morre. A gente não quer pensar nisso, mas é a única certeza que todos nós temos. O ciclo da vida começa ao nascer, mas se estende até o morrer. Entre o nascer e morrer, muitas histórias podem ser narradas. Histórias de luta, sofrimento, mas também de vitória e superação. Corroborando por Riquet, devemos viver bem, com e para os outros, e em instituições justas. E para que essa tríade ocorra, no nível da bioética reflexiva, deve-se cultivar a sabedoria prática, atentando-se sempre ao sigilo médico, ao direito do paciente a ser informado da verdade e o consentimento esclarecido. Então, foi esse o meu trabalho de mestrado. Muitos outros pontos podem vir à tona, mas essa é a essência do trabalho que eu fiz, enfim, e que eu tive o prazer, né, que eu tenho o prazer de estar compartilhando aqui com vocês.